Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Bom, nestas audições regimentais há sempre vários assuntos para colocar e alguns vão sendo colocados. Eu ia tentar ir a outros que ainda não tenham sido hoje aqui discutidos ou se foram, reafirmá-los. Primeira questão, o atraso na subida do subsídio de desemprego portanto, a não atualização em janeiro. Como sabemos, é uma medida que vem do Orçamento de Estado. Houve um aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego de 65,8 euros e esse aumento não foi processado no mês de janeiro. O Sr. Primeiro-Ministro já veio dizer que isso ia ser resolvido rapidamente, portanto, aqui, obviamente que há três questões essenciais a colocar. Uma é o que é que aconteceu, porque é que isto aconteceu, uma vez que não é uma coisa imprevisível, era algo que, tanto no Orçamento de Estado, estava planeado, portanto, se é uma questão de falha de processamento, o que é que efetivamente se passou. Depois, as duas questões básicas, não é? Se em fevereiro efetivamente já vai ser pago pelo novo valor de 504,63 euros e se vai ser processado o retroativo de janeiro também em fevereiro. Portanto, para as pessoas saberem, estamos a falar do valor mínimo. Portanto, são pessoas a quem este valor faz muita diferença porque o que recebem já é muito pouco e, portanto, 60 euros faz muita diferença. Poderem recebê-lo já em fevereiro e poderem receber o retroativo de janeiro é certamente algo que fará diferença no seu orçamento familiar. Segunda questão, os apoios a sócios gerentes e a trabalhadores independentes. Aqui também foi uma discussão que tivemos no debate do Orçamento de Estado, porque houve uma majoração para o subsídio de desemprego e o CDS, por exemplo, não fomos os únicos que o fizemos, propusemos que essa majoração fosse estendida também ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional. O que é que isto quer dizer? Que esta medida, que foi atribuída aos desempregados e bem, pudesse ser atribuída também a trabalhadores independentes e a sócios gerentes, porque, como sabemos, a realidade dos trabalhadores independentes, já aqui foi discutido muito também, e dos sócios gerentes, nesta situação, agravou-se, e agora com este confinamento, eu diria que isso não era ainda previsível quando discutimos o Orçamento de Estado e quando o aprovámos, mas este novo confinamento trouxe uma pressão ainda mais acrescida sobre os trabalhadores independentes e sobre os sócios gerentes, que, estando numa situação limite no final do ano passado, obviamente com este confinamento podem ficar fora do limite e, portanto, no caso dos sócios gerentes, terem que encerrar os seus negócios definitivamente e, no caso dos trabalhadores independentes, agravarem severamente a sua dificuldade para conseguirem trabalhar. E, portanto, o que eu aqui pergunto é se, neste quadro, há a disponibilidade do Governo para ponderar este alargamento da majoração que atualmente existe para o subsídio de desemprego ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional, ou seja, se poderá vir a ponderar abranger também os trabalhadores independentes e os sócios gerentes. Há também uma questão da especificidade dos setores de atividade. E há profissões que, neste momento, estão sob maior pressão do que outras, porque o facto desses setores de atividade terem encerrado novamente e terem também muita dificuldade do ponto de vista económico em manter os negócios, para todos aqueles que trabalham nesses setores, é um fator adicional de preocupação. Há muitos exemplos, quer dizer, o turismo já vinha de trás e tem até o facto de ser estrutural para a economia portuguesa e, portanto, é um problema que se tem discutido ainda mais, mas setores como o dos ginásios, como o dos eventos, como da Health and Beauty, são setores em que as pessoas que trabalham são especializadas, não têm propriamente uma capacidade de adaptação a outros setores de atividade e se nós virmos muitos estabelecimentos, como infelizmente é previsível que possa acontecer, muitos estabelecimentos que após este confinamento, nestes setores de atividade, não consigam reabrir,
nós podemos ter aqui, em determinadas áreas profissionais, bolsas de desemprego grandes e, portanto, pensar o que é que se está a pensar, porque isto são questões novas, surgem deste segundo confinamento, que obviamente tem para negócios que estavam mesmo no limite esta consequência, portanto, perguntar também sobre isso, o que é que está a ser ponderado. Depois, sobre a prestação social para a inclusão, mudando de assunto, há 2 pontos na prestação social para a inclusão que têm sido debatidos e foram inclusivamente debatidos recentemente no Parlamento, mas não foram aprovadas as alterações e queria também colocar essas questões. Uma tem a ver com a questão etária e, portanto, com o limite, com o limite nos 55 anos para a incapacidade de ter ocorrido para que haja acesso a esta prestação, e que parece generalizadamente, mesmo a todas as entidades que lidam com o setor, que a limitação etária não é o critério mais ajustado, porque o critério mais ajustado seria a verificação da situação em concreto. E, portanto, se ela tem ou não a ver com o desgaste normal, que é isso que está em causa aqui, com o desgaste normal e com o envelhecimento, ou se efetivamente há outros fatores que levaram a que existisse esta incapacidade. E, portanto, presumir que qualquer incapacidade que surja depois dos 55 anos é fruto do envelhecimento ou do desgaste natural é algo que, do nosso ponto de vista, não faz sentido e deveria ser alterado. Depois, a outra questão relativamente à prestação social para a inclusão tem a ver com a portaria que estabelece o valor cumulável com a retribuição, com rendimentos de trabalho e que este ano, na portaria 5 de 2021, o montante foi fixado em 9.215 euros e 1 cêntimo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que este montante é inferior ao valor anual da retribuição mínima garantida. Ou seja, quem aufira a retribuição mínima garantida já não pode acumular com o valor da PSI. O que, para um incentivo ao trabalho que acho que todos pretendemos, com esta medida, acho que aliás a possibilidade de acumulação tem como objetivo exatamente possibilitar a que pessoas com uma incapacidade igual ou superior a 60% e inferior a 80% mantenham atividade profissional sem perderem esta prestação a que obviamente têm direito. Se o valor acumulável é inferior ao da retribuição mínima garantida, obviamente que o universo de pessoas, eu diria que está muito reduzido e que, portanto, o objetivo também não é concretizado e, portanto, perguntava porque é que a portaria foi estabelecida nestes termos e se o Governo tem noção disso, terá com certeza, e porque é que é assim e se põe a hipótese de alterar. Última questão, atrasos nos pagamentos de apoio a medidas Covid. Nós temos trazido aqui alguns casos práticos, todos temos, não é? Vai acontecendo nestas prestações, é normal. Dos que nos chegaram recentemente, temos um caso em que a beneficiária esteve em isolamento profilático de 11 de dezembro a 25 de dezembro e a 9 de fevereiro ainda não tinha recebido o correspondente aos 14 dias do isolamento profilático. Vou terminar, Sr. Presidente, eu até se calhar poupo a segunda ronda e fazia tudo agora. Num outro caso, isolamento profilático de 11 a 22 de dezembro e recebeu o pagamento no dia 28 de janeiro. É um mês, será o normal, presumo eu. Mas o problema é que as pessoas, como estão com uma pressão enorme, um mês não estiveram a trabalhar, estiveram em casa, tiveram mais despesas e obviamente que isso interfere, são orçamentos muito baixos. E depois ia colocar outra questão que tem a ver com isto, que é a questão da articulação com os delegados de saúde. Há muita gente que se queixa também de não haver contacto e, portanto, de quando as empresas não são mais diligentes, ou não apoiam, ou não podem, o que acontece é que só quando a declaração de isolamento profilático definitivo chega à empresa, é que a empresa lança no sistema e se inicia o processo. E, portanto, isso atrasa muito o recebimento, mas isto tem a ver essencialmente com os delegados de saúde e com a articulação com os delegados de saúde e, portanto, ver se na articulação necessária entre a Segurança Social e a Saúde, se há alguma maneira do Ministério da Saúde conseguir dar uma resposta mais célere para que as pessoas depois não fiquem à espera do início do processo para depois receberem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, procurando responder às diferentes perguntas, muitas perguntas, e muito diferentes, não é? Mostra bem a dimensão e a diversidade de problemas que temos e dificuldades que temos. Bem, em relação à primeira pergunta que colocou, eu penso que foi sobre a preocupação da operacionalização das medidas, não é? Que estão previstas no Orçamento de Estado. Se eu lhe ler a lista das medidas que estão no Orçamento de Estado, que nós já implementámos no Orçamento de Estado, foi publicado em janeiro. Não tenho aqui o dia, mas da sua publicação. Mas a quantidade de... Foi em que dia? 31 de dezembro, desculpem, pronto. Entrou em vigor em janeiro, pronto. É 1 de janeiro, exato. Mas a dimensão das medidas que já implementámos neste primeiro mês, posso ler a lista, reativação do layoff simplificado. Não, é só para explicar o contexto que vivemos. Passou um mês. E, portanto, o contexto que vivemos leva, acima de tudo, leva a isto. É a priorização também da implementação das medidas daquelas que identificámos como críticas para pessoas que estavam sem rendimento. Ou seja, portanto, a priorização das medidas para a implementação foi vamos operacionalizar e garantir que são pagos mais rapidamente aquelas medidas das pessoas que não têm outra alternativa, ou seja, que não têm outra fonte de rendimento ou que não têm alternativa. No caso do valor, que eu penso que foi o que colocou, da atualização do valor mínimo do subsídio de desemprego, essa atualização, as pessoas já estão a receber o subsídio de desemprego, é uma atualização do diferencial e, portanto, nas prioridades nós passámos à frente outras como a reativação do apoio aos trabalhadores independentes que estavam sem atividade ou o layoff simplificado, ou seja, tivemos que priorizar também aqui a implementação e, portanto, aqui a informação que eu tenho é que a operacionalização, o processamento será feito em fevereiro com retroativos a janeiro e o pagamento em março. Portanto, com retroativos a janeiro e o processamento e o processamento será feito em fevereiro com pagamento a março, é a informação que eu tenho daquilo que está calendarizado neste momento. Em relação à preocupação que sinalizou relativamente a sócios, gerentes e trabalhadores independentes que estejam, de alguma forma, afetados pelo confinamento, a preocupação que tivemos, hoje aqui já criticada, foi de reativar imediatamente para ser facilmente operacionalizável e rapidamente operacionalizável o apoio que já tinha existido antes, em 2020, também para ser mais fácil para as próprias pessoas já conhecerem o apoio e poderem logo fazer o pedido. O apoio que foi criado o extraordinário que foi criado para os trabalhadores independentes, para os sócios gerentes e ainda para o do 325G e que, relembro, abrangeu 267 mil pessoas em 2020 e implicou 329 milhões de euros neste apoio. Só para termos noção, nós temos cerca de 1 em cada 2 trabalhadores independentes recorreram a este apoio, para termos noção também da abrangência deste apoio. O que nós fizemos foi reativar este apoio para o período de confinamento, portanto, durante o período de confinamento ele mantém-se em vigor, enquanto durar a suspensão ou encerramento parcial ou total das atividades, os sócios gerentes e os trabalhadores independentes poderão recorrer a este apoio enquanto durar. Portanto, neste momento, naturalmente, janeiro, e a opção que fizemos foi abranger todo o mês de janeiro, para não estar aqui depois com imputação de dias à faturação, achamos que era mais simples abranger todo o mês de janeiro e, naturalmente, agora durante o mês de fevereiro, enquanto tivermos esta determinação da suspensão das atividades. A par disto, aqueles que cumpram a condição de recursos terão também acesso poderão ter acesso ao apoio extraordinário criado para a proteção do rendimento dos trabalhadores, que inclui também estas situações, desde que cumpram a condição de recursos, que é em função dos rendimentos que tenham. Depois aqui há mais algumas perguntas mais concretas. Eu vou pedir ajuda à Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, para responder relativamente à PSI. Em relação à questão mais concreta também do isolamento, o que eu posso dizer é que foi articulado um mecanismo informático de comunicação de sistemas entre a saúde e a segurança social, exatamente para garantir que há uma comunicação direta automática, portanto, que elimina esses passos. Portanto, eu conto que a partir de agora está completamente ultrapassado.
Eu vou pedir à senhora secretária de Estado, Ana Sofia Antunes. O microfone não está. Agora sim, Sr. Secretário de Estado, faz favor. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Deputado João Almeida. Então, respondendo concretamente às duas questões. Primeiro, esta situação da proteção na deficiência após os 55 anos é uma questão que já vimos debatendo há algum tempo. E não descuramos, não somos insensíveis ao facto de sabermos que existirão situações em que efetivamente estaremos aqui perante casos concretos de aquisição de uma deficiência. Sabemos também, e por conhecimento de todos, que as situações que nos surgem após os 55 anos têm uma, grande probabilidade de não corresponder a este critério específico e de poderem resultar maiormente de uma acumulação de situações de incapacidade. E nessa medida, como no fundo norma que nos habilite a trazer aqui alguma dignificação ao sistema, aquilo que procurámos fazer foi nestas situações em que as pessoas possam vir a adquirir uma incapacidade após os 55 anos, primeiro que seja possível que tenham acesso a uma pensão de invalidez. E porquê? Porque é expectável que se adquira uma incapacidade após os 55 anos, contrariamente ao que sucederia se essa incapacidade fosse adquirida numa idade mais jovem, exista a expectativa da constituição de uma carreira contributiva. Mas mesmo nos casos em que tal não suceda, aquilo que procuramos fazer foi introduzir nas regras de acesso ao complemento solidário para idosos uma norma que permite que estas pessoas possam candidatar-se a este apoio, digamos que fazendo sentido que ele aqui até perdesse o seu I e passasse a ser designado como complemento solidário, uma vez que nós estamos a falar de uma questão de terceira idade. O risco destas medidas, e muitas vezes elas até podem ser justas, e não ponho isso em causa, é de facto o de introduzirmos critérios de grande subjetividade na avaliação destas situações, deixando-as inteiramente nas mãos de instâncias, de comissões que teriam de fazer esta avaliação caso a caso. Mas é algo que estamos sempre disponíveis para ir acompanhando e ver como é que a situação evolui. Quanto à questão muito específica que colocou sobre o montante da possibilidade de acumulação de rendimentos do trabalho com a componente base, relativamente às situações em que o grau de incapacidade se situa entre os 60% e os 79%, o que se passa é o seguinte: o valor a partir do qual não está previsto que não haja possibilidade de acumulação constitui o valor correspondente ao mínimo de existência. Este valor mínimo de existência, digamos assim, que corresponde ao valor abaixo do qual ninguém é sujeito ao pagamento de impostos, ou seja, ao contrário, a partir daí, a partir desse valor, há sujeição a impostos e, portanto, quem tenha uma incapacidade terá sempre acima deste valor acesso a benefícios fiscais em razão da deficiência. Este valor do mínimo de existência é calculado com base no indexante dos apoios sociais, através de uma fórmula que multiplica 1,5% por 14, e, portanto, na medida em que o valor do indexante dos apoios sociais este ano não foi alterado, e ele resulta de dados objetivos, resultantes da inflação, do crescimento, etc., não houve também impacto e não houve alteração no valor do mínimo de existência. E, portanto, pela primeira vez, nós temos um valor de mínimo de existência correspondente a 658 euros, ao passo que temos um salário mínimo correspondente a 665 euros. É a primeira vez que isto sucede.
E, de facto, temos consciência de que isto está a acontecer e, portanto, aquilo que lhe posso dizer é que estamos a avaliar a situação. Não definimos o valor de 655 ou 658 euros porque sim ou porque nos apeteceu, é porque é este o critério que encontramos e achamos-lo razoável. Agora, de facto, com o aumento do salário mínimo que temos conseguido promover, até atípico, digamos, mas inteiramente justo, com a não mexida deste valor, entramos nesta situação que não é mais correta e que, portanto, terá de ser reavaliada com a introdução de um novo critério. Obrigada.